Estamos iniciando mais uma aula remota e nela é a nossa 7ª aula remota de ciências, certo? Nela eu trouxe um pequeno exercício para vocês responderem e tem tudo a ver com a nossa alimentação, né, e os nossos nutrientes em si. E nele em si eu trouxe uma publicação, né, que fizeram, né, e colocaram aí para vender algumas coisas. Então, aqui nessa publicação, ele traz frutas, legumes e verduras. Então, essa propaganda, ele está chamando a atenção em alguma coisa aí. Quais os alimentos estão envolvidos na publicidade? A que é destinado o alimento da publicidade? Crianças, adultos, adolescentes ou todos? Quais os interesses, desejos, sentimentos são despertados pelas propagandas? Então, quais são os interesses que eles têm em fazer esse tipo de propaganda para o ser humano observar? Vai acontecer o que ele observando essa propaganda? Então, 2. Qual a origem do alimento da imagem? Então, vocês sabem que para a gente chegar a qualquer alimento, a gente tem que também saber a sua origem. Então, o ovos, né? O ovo em si. Qual é a origem dele? Animal, vegetal, mineral? Qual? Né? Qual é a fonte dele? Ele vem de onde? Então, eu vou saber de onde. Então, ele é animal, mineral, e aí? Vocês vão responder aí, tá ok? Questão 3. Para termos uma vida saudável, precisamos de ter hábitos alimentares saudáveis, balanceados. Marque a alternativa que contém uma alimentação balanceada. Então, para a gente ter uma alimentação balanceada, ela tem que conter várias coisas. Então, ela tem que ter lipídios, vitaminas, proteínas, carboidratos, cálcio, né? Tudo isso temos que ter no nosso organismo, certo? Ele precisa, porque ele vai trazer energia, né? Pra gente fazer uma atividade física, pra gente trabalhar. Então, precisamos ter essa energia. E todas essas energias, elas são essenciais para o nosso organismo. Mas tem algumas substâncias químicas que vai fazer mal ao ser humano. Então, quando eu me alimento de coisas boas, né? Vamos dizer assim, né? De algumas proteínas boas, vitaminas boas, eu sei que meu organismo ele vai dar um pulo de alegria. Mas quando eu me alimento de pastel, coxinha, ele vai gostar? Vai o nosso paladar, mas o nosso organismo ele vai pedir socorro. Por quê? Precisamos nos alimentar, né? Balanceado. A nossa alimentação ela tem que ser balanceada. Ela tem que ter vários tipos de alimentos bons e ruins, não só os bons, né? Porque ninguém é perfeito. Se eu como uma banana hoje, amanhã eu posso comer um recheado, mas não em excesso, certo? Se eu vou comer uma carne hoje, amanhã eu já como verduras, legumes, certo? Então eu tenho que saber qual é a minha alimentação correta, certo? Então ele dá 4 opções aqui, ó: frutas, cereais, verduras, legumes, carnes e leite. Carnes, verduras, legumes e cereais, leite e fruta. Responda a questão abaixo. Quais nutrientes podemos encontrar nas frutas e legumes? Quais são os nutrientes que eu acabei de falar para vocês? O cálcio é um alimento importante, pois ajuda na formação e manutenção dos ossos. Porque o cálcio em si, se você não tiver o cálcio, o ferro em si, você não vai, né, ter a sustentação correta do seu osso. Então, ele vai ficar frágil, fraco. Como é que você vai ter energia para ir fazer um exercício, né? Você sabe que o cálcio, ele é vamos dizer, uma ferramenta principal do nosso organismo. Principal para o nosso esqueleto, certo? Para a gente ficar em pé, precisamos do nosso esqueleto. E se nosso esqueleto não tiver o cálcio em si, ele vai simplesmente se desmanchando. Então, para isso não acontecer, temos que procurar sempre alimentos com cálcio, rico em cálcio, certo? Pode ser encontrado em onde? Quais são os alimentos que eu posso encontrar o cálcio? Qual a importância das vitaminas para os seres humanos? Explique.
Vocês sabem que tem as vitaminas A, B, C, né? Quando uma pessoa tá resfriada, aí um diz assim, eita, tem que tomar vitamina C. Que eu encontro aonde? Laranja, limão, acerola, entre outras frutas. Agora você vai ser o criador de uma receita que tenha pelo menos um alimento regional, da sua região. Vai escrever a receita, o modo de preparo. Peça ajuda a um familiar, registre sua obra-prima com foto ou vídeo. Você vai fazer sua receita, você vai escolher vamos supor que eu vou fazer essa receita, então eu vou fazer um bolo de banana. Você sabe que em Massaranduba é riquíssimo em banana. Então eu posso fazer um bolo de banana, eu vou botar o preparo, vou botar os ingredientes e eu depois vou tirar uma foto e vou enviar para a professora, certo? Ou vou filmar eu criando, né, este bolo ou um doce, não sei. Vocês é que vão ser o criador desta receita. Então, para vocês, fiquem com Deus, uma boa noite e até uma próxima aula, se Deus quiser.